Pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula aqui no nosso LAC Concursos. Lembrando que esse é um programa muito bacana, né? Porque é um programa aí de gravação de pelo menos aí 4 temas de atualidade mês. O que significa dizer que o nosso material do LAC em atualidades é atualizadíssimo, né? Todos os meses nós temos pelo menos 2 horas de gravação para você. Sendo assim, o nosso Atualidades em Foco de hoje vai falar a respeito da queda de Alepo, né? Nós sabemos lá que os rebeldes da Síria perderam o controle dessa importante cidade no país, numa guerra civil que se arrasta aí ao longo dos últimos 4, 5 anos. Para a gente poder tentar entender essa temática, como sempre nós fazemos, nós precisamos entender os antecedentes dessa questão. Então vamos lá, vamos tentar entender esse tema. Primeiro, você se recorda que nós tivemos lá um movimento chamado Primavera Árabe. Essa Primavera Árabe, né, o termo primavera, sobre um possível florescimento, né, de um regime democrático entre países árabe-islâmicos, né, do norte da África e também do Oriente Médio. Esse movimento começa com a deposição relativamente pacífica do ditador da Tunísia, que já estava há 23 anos no poder, o Ben Ali. De lá, esse movimento se propaga para o Egito e nós temos a deposição do ditador, né, Hosni Mubarak, que já se encontrava no poder há quase 4 décadas. De lá, o movimento vai para a Líbia, com a deposição do coronel Muammar Gaddafi. De lá, nós temos um movimento indo para o Iêmen e, portanto, agora já no Oriente Médio, depondo, né, o ditador Abdullah Saleh, e dali esse movimento foi para a Síria. Na Síria, nós temos uma situação, né, um pouco diferente. Nós vamos observar que o regime sírio é comandado por Bashar al-Assad nos últimos 14 anos, num regime ditatorial. De fato, ele controla, né, o poder judiciário, o legislativo e, obviamente, né, o executivo. Nós sabemos, no entanto, que a família de Bashar al-Assad ela se encontra no poder ao longo das últimas 4 décadas. Né? O poder foi passado diretamente do pai dele para ele. Nós sabemos que o Bashar al-Assad é de uma minoria étnica dentro da Síria chamada de alauítas. Os alauítas, né, compõem aí mais ou menos 17% da população. A imensa maioria da população da Síria é uma população sunita. E lembrando que eu tenho ainda grupos minoritários, como os xiitas e os curdos. Vamos fazer um parênteses para poder tentar entender uma questão aqui. Os 2 principais grupos, né, do islamismo são os sunitas e os xiitas. A diferença básica entre eles é que os xiitas, que são, por exemplo, maioria no Irã, mas são minoria no mundo muçulmano, né? Os xiitas acreditam que os únicos líderes verdadeiros do Islã são aqueles que são descendentes diretos do profeta Maomé, do profeta Mohammed. E, por um outro lado, a única fonte de conhecimento segura a respeito da vontade de Alá é o Alcorão ou o Corão. Os sunitas, né, eles acreditam que qualquer pessoa, né, que seja boa de coração pode ser um líder do Islã, e não somente os descendentes diretos do profeta Maomé. E, por um outro lado, eles acreditam que, de forma complementar, nós podemos interpretar a vontade de Alá a partir de uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, chamada de Suna. Daí, por exemplo, ao derivativo sunitas. Então, os sunitas acreditam que a vontade de Alá também é manifesta na vida do profeta Maomé e que essa vida retratada, né, na Suna pode ser um complemento confiável para a interpretação da vontade de Alá. A gente sabe que, infelizmente, os grupos islâmicos também se opõem ferozmente entre si. Por um outro lado, nós sabemos, então, que a maioria da população da Síria é uma população sunita.
e que vive um conflito em maior ou menor escala com outros grupos minoritários, como, por exemplo, os xiitas, os curdos e também os alauítas. Alauíta, lembrando que é a etnia, né, do presidente Bashar al-Assad. Por um outro lado, é importante a gente lembrar dos curdos. Os curdos são uma população apátrida, ou seja, que não tem um país que as represente. É o caso, por exemplo, também dos palestinos em Israel, que embora hoje, né, dominem lá parte da faixa de Gaza e do território da Cisjordânia, também são um povo apátrida, não tem um país que os represente. Os curdos estão fortemente concentrados no Iraque, tanto que nós falamos lá do chamado Kurdistão iraquiano. Porém, a etnia curda está espalhada em vários países do Oriente Médio, inclusive a Síria, a Turquia, o Iraque e outros mais, e reivindicam para si a criação do seu próprio país, que seria o Kurdistão. Inclusive, nós temos na Turquia, né, um grupo chamado PKK, né, que é, né, dos curdos, que muitas vezes se utiliza de atentados terroristas contra o governo da Turquia, numa reivindicação da criação do seu país e do seu reconhecimento. Nós vamos então observar que a Síria, né, ela era controlada com mão de ferro por Bashar al-Assad até o início da Primavera Árabe. Quando nós temos o surgimento da Primavera Árabe, né, o grupo dos sunitas, apoiados aí parcialmente pelos curdos e até por alguns xiitas, pegam em armas contra o governo de Bashar al-Assad. Esses são os chamados rebeldes. Esses rebeldes tomaram o controle de Alepo, que era uma das cidades mais importantes do país, a segunda cidade mais populosa, né, de toda a Síria, e que concentrava uma maioria de população sunita. Nós sabemos, então, que os rebeldes foram ganhando terreno, né, e chegaram a controlar uma parte significativa da Síria. Observe, contudo, que o desafio do governo da Síria não é simplesmente o movimento dos rebeldes, é também a existência do grupo Estado Islâmico. Vamos lembrar, o grupo Estado Islâmico é um grupo radical sunita. Observe que os próprios sunitas se dividem entre si, entre os grupos que são mais radicais e os grupos que são mais moderados. Os rebeldes nós poderíamos chamar de grupo mais moderado, enquanto que, por exemplo, né, o Estado Islâmico seria um grupo radical. O Estado Islâmico, cujo nome completo é Estado Islâmico do Iraque no Levante, esse grupo passou a controlar largas porções do território do Iraque, sobretudo depois da desocupação americana. Lembrando que os Estados Unidos ocupam o Iraque a partir de 2003, alegando que o ditador iraquiano, Saddam Hussein, tinha armas de destruição de massa e patrocinava o terrorismo internacional. Com a saída dos Estados Unidos a partir de 2009 e 2010, isso criou um vácuo de poder dentro do Iraque que vai permitir que antigas células da rede terrorista Al-Qaeda se organizem agora na forma do Estado Islâmico. Esse Estado Islâmico tem uma visão radical do Alcorão. Radicalidade aqui significa fazer uma leitura literal, ou seja, sem levar em consideração a contextualização histórica na qual o Alcorão foi escrito. E mais, essa visão é tida por muitos líderes islâmicos e pelo Ocidente como uma visão amplamente deturpada daquilo que é o Islã. Essa interpretação deturpada também é uma interpretação totalitária, no sentido de que o Estado Islâmico não admite contestação. E com isso, o grupo Estado Islâmico vem massacrando os sunitas moderados, os curdos, os xiitas, os alauítas, os cristãos, todos aqueles que são contrários ao seu império do terror. Então, de um lado,
você tem Bashar al-Assad enfrentando os rebeldes sunitas moderados e enfrentando o grupo Estado Islâmico. O grupo Estado Islâmico, por sua vez, também enfrenta os rebeldes. E nós temos lá os curdos lutando contra Bashar al-Assad e também contra o Estado Islâmico. Bacana? Vamos botar isso no quadro para você? Vem para cá, pessoal. Então, olha só, né? Nós estamos falando lá a respeito da retomada de Alepo. E a nossa primeira tarefa é tentarmos entender lá os antecedentes dessa questão. Nós temos basicamente dois antecedentes, né? Primeiro, uma ditadura hereditária de Bashar al-Assad, lembrando que Bashar al-Assad é alauíta, e do outro lado nós temos lá a presença, né, dos rebeldes, que são sunitas moderados, que querem a tomada do poder dentro da Síria. Então, dois elementos chaves, né? Primeiro, compreender que a Síria é, nos últimos 40 anos, uma ditadura, e, por um outro lado, compreender que nós temos um movimento derivado da Primavera Árabe, movimento esse que buscava a deposição de ditadores no norte da África e também no Oriente Médio, e que, no caso da Síria, vai criar uma ampla guerra civil que dura pelo menos 4 anos. Tudo bem? Dito isso, a gente precisa então agora colocar quais os grupos que são opositores. Quem é que se opõe a quem? Então, olha para cá. Vamos apagar aqui. Como é que nós temos a oposição? Nós temos, de um lado, né, o governo da Síria, representado pelo Bashar al-Assad, que enfrenta os rebeldes, que são sunitas moderados. Por um outro lado, esse mesmo governo enfrenta o grupo Estado Islâmico, que é um grupo de sunitas radicais. Lembrando que o governo da Síria também enfrenta os curdos. E nós temos aí uma luta também dos rebeldes, né, contra o Estado Islâmico e do Estado Islâmico também contra os curdos. Então, o que nós temos, né? O governo da Síria enfrentando pelo menos 3 poderosos inimigos, né? De um lado, os rebeldes, sunitas moderados; do outro, o Estado Islâmico, sunitas radicais; do outro, a população curda, que é contrária ao seu regime ditatorial. Os curdos, além de enfrentarem o governo da Síria, enfrentam também o grupo Estado Islâmico. O grupo Estado Islâmico também tem como oponente os rebeldes. Os rebeldes, portanto, além de combater o grupo Estado Islâmico, também quer a deposição do governo da Síria. A grande questão, então, é se perguntar o seguinte: como é que o governo da Síria, um regime ditatorial de uma minoria étnica que não chega a representar 17% da população, consegue se manter no poder? A resposta é simples: a ajuda da Rússia. Vamos entender por quê. Quando nós olhamos para o Oriente Médio, essa é uma área estratégica praticamente para todo mundo. E a pergunta é por quê? Porque no Oriente Médio nós temos hoje mais da metade do petróleo mundial. E embora nós venhamos procurando nos últimos anos, com mais afinco, uma série de fontes energéticas que lhe podem ser substitutas, sobretudo as fontes mais limpas e renováveis, como a energia eólica dos ventos,
solar maremotriz, que utiliza a força da maré, a ondulatória, que utiliza a força das ondas, a geotérmica, o calor interno do planeta, a biomassa, como por exemplo o biodiesel ou o etanol, a bioeletricidade, como por exemplo a queima do bagaço da cana-de-açúcar para a geração de energia elétrica, e ao mesmo tempo nós estamos buscando, fontes como hidrogênio e outras mais, nós ainda somos fortemente dependentes de petróleo. Lembre-se que o petróleo não é somente matriz de combustíveis, como óleo diesel, querosene de aviação ou gasolina. O petróleo é uma fonte de uma infinidade de produtos que nós temos uma dificuldade muito grande de como iremos substituir. Dentre eles, todos os plásticos, borrachas, polietileno, polipropileno, nylon, e por aí vai. Sendo assim, a área do Oriente Médio ela é estratégica, primeiro porque eu tenho lá mais da metade do petróleo mundial. Mas lá eu tenho também, sob o ponto de vista cultural e religioso, uma importância muito significativa, porque de lá vieram o berço das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Pela ordem, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E nessa... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Esse curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique lá.